Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história bem intensa lá de Gênesis, capítulo 38. Vamos à versão Almeida Revista e Atualizada. Isso aí, uma história que começa com Judá, um dos filhos de Jacó, né? Exato. Ele se afasta dos irmãos, casa com uma mulher cananeia, filha de um tal Sua, e tem três filhos, Onã e Selá. É um começo que já prepara o palco para muita coisa. Totalmente. E o nosso objetivo aqui é, desvendar essa trama toda, que envolve costumes da época, obrigações familiares, muito engano e, no fim, uma questão de justiça bem particular. Então, para começar a entender a sequência, é mais ou menos assim. O filho mais velho, é descrito como mau aos olhos do Senhor, e ele morre. Direto assim, sem muitos detalhes sobre o que ele fez, mas a consequência é clara. Olha, casa com a viúva do seu irmão, a Tamar, e cumpre teu dever de cunhado. É o tal do levirato, né? Aham. Aquele costume para garantir que o irmão falecido tivesse descendentes, para manter o nome da família, era algo sério. Muito sério. Só que Onã, ele até se casa com Tamar, mas ele não quer gerar filhos que não seriam considerados dele, né? Que seriam do irmão. Então ele evita a concepção de propósito. E isso, o texto diz que ele deixava o sêmen cair na terra. E essa atitude desagradou profundamente a Deus. E o resultado? Ele morre também. Nossa, que situação para Tamar, hein? Exatamente. Duas vezes viúva, sem filhos. Aí Jodá, talvez assustado, não sei, ele promete Tamar ao terceiro filho, Selá, mas diz que ela tem que esperar ele crescer. E, por enquanto, manda ela de volta para casa do pai dela como viúva. E esse ponto do levirato, lá no versículo 8, é fascinante, né? E as consequências gravíssimas de não cumprir, como a gente vê com Onã nos versículos 9 e 10. Fica muito claro o peso dessa obrigação. Sem dúvida. E a situação da Tamar é de uma vulnerabilidade imensa. Ela depende inteiramente dessa promessa para ter alguma segurança, algum lugar naquela estrutura familiar. A vida dela fica em suspenso, né? Fica totalmente parada, esperando, e o tempo passa. A esposa de Judá morre. Selá cresce, vira homem. Mas Judá não cumpre a promessa. Pois é, o versículo 14 é claro, ele não entrega Selá para Tamar. Ele basicamente deixou ela de lado. E aí que Tamar resolve agir. Ela percebe que foi esquecida, né? E fica sabendo que Judá está indo para um lugar chamado Timna, para tosquiar as ovelhas. É o momento dela, ela viu uma oportunidade. E que plano? Ela tira as roupas de viúva, se cobre com um véu, se disfarça e fica sentada na entrada de Enaim, que ficava no caminho para Timna. Esperando por ele. Exatamente. Judá passa, vê aquela mulher coberta e pensa que é uma prostituta. Talvez uma prostituta cultual, comum na região. Ele não reconhece Tamar, claro. O disfarce funcionou perfeitamente. Ele vai até ela e propõe relações. Tamar, muito astuta, pergunta: "Tá, mas o que você vai me dar por isso?" Ela não perde a chance. Judá promete um cabrito do rebanho, mas Tamar diz: "Ok, mas você me dá um penhor, uma garantia, até você mandar o cabrito." Espertíssima, ela precisa de uma prova, né? Que prova? Ela pede o selo pessoal dele, o cordão que prendia o selo e o cajado, coisas muito pessoais, tipo a identidade dele na época. Sim, eram itens únicos, intransferíveis. Entregar isso era muita confiança ou muita distração por parte de Judá. Pois é, ele entrega tudo, deita-se com ela e Tamar concebe. Depois ela vai embora, volta para casa e veste as roupas de viúva de novo. Missão cumprida, por assim dizer. Aí Judá manda o amigo dele, Ira, entregar o cabrito e pegar o penhor de volta. Mas o Hira chega lá e... cadê a mulher? Ninguém viu, ninguém sabe de nada. Ela desapareceu tão rápido quanto apareceu. O Hira volta sem nada. Judá, para evitar a fofoca, diz algo como: "Ah, deixa pra lá, deixa ela ficar com as coisas, pra gente não passar vergonha." Ele meio que minimiza a situação. E é interessante conectar isso tudo, né? A atitude da Tamar, embora seja um engano, ela não surge do nada. É uma resposta direta à falha do Judá. Ele não cumpriu a obrigação social e familiar que tinha com ela. Faz todo sentido. E a escolha do penhor foi genial. Aqueles itens, o selo, o cordão, o cajado, eram a prova irrefutável que ela precisava. Não eram objetos quaisquer. Era a assinatura de Judá ali.
Exatamente. E essa prova vai ser crucial, porque 3 meses depois vem a notícia bomba para Judá. Tamar, sua nora, está grávida e foi por prostituição. Nossa, a acusação é gravíssima. E a reação de Judá é imediata e dura. Ele ordena: tragam ela para fora, que seja queimada. Era a punição para esse tipo de situação na época, né? Sim, uma punição terrível. Mostra a seriedade com que viam isso e talvez a hipocrisia também, considerando o que ele mesmo tinha feito. Total. Mas quando estão levando Tamar para execução, ela manda um recado para Judá, junto com os objetos. Ah, o momento da virada. Ela manda dizer: eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E completa: vê se você reconhece, por favor, de quem são este selo, este cordão e este cajado. Direto no ponto. Confronto total. Judá olha aquilo e não tem como negar, ele reconhece na hora. E aí vem a declaração dele, que é assim, o clímax da história. O que ele diz? Ele fala na frente de todo mundo: mais justa é ela do que eu, e admite, porque eu não a entreguei a selar meu filho. Reconheceu a própria falha ali, publicamente. Uau! Isso é muito forte. Ele inverte completamente a situação. Sim, e o texto ainda diz que depois disso ele nunca mais teve relações com ela. A história acaba com o nascimento dos filhos gêmeos dela, Pérez e Zera. Ainda tem aquele detalhe curioso do fio escarlate na mão de Zera, que nasceu depois do irmão. E essa declaração do Judá, mais justa é ela do que eu. Isso é muito impactante, porque ele não só admite o erro dele, a negligência com o levirato, mas ele reconhece uma justiça relativa na ação dela. Tipo, ela foi forçada a isso por causa dele, né? Exato, ele reconhece a responsabilidade dele no que aconteceu. E a narrativa é interessante porque ela não tenta suavizar nada, sabe? Não julga explicitamente, mas mostra as ações complexas, moralmente ambíguas, talvez, e as suas consequências diretas. Perfeito. Então, resumindo essa história toda, a gente tem aqui uma passagem que fala muito sobre costumes sociais da época, como o levirato, sobre o peso de promessas não cumpridas, Uhum. sobre o desespero de uma mulher encurralada que a leva a um ato de engano muito calculado. E como a verdade, quando vem à tona por causa da astúcia dela, resulta numa forma bem inesperada de justiça. Mostra tanto a vulnerabilidade quanto a, nossa, tremenda agência da Tamar, né? A força dela. Sem dúvida. E fica uma reflexão final, talvez, como essa declaração do Judá, colocando a justiça dela acima da conduta dele naquele contexto específico, como isso nos convida a pensar sobre as diferentes camadas de certo e errado. Boa pergunta. E sobre responsabilidade pessoal e como as pessoas agem ou agiam, né, sob pressão dentro das normas do seu tempo. Desafia a gente a não ter um julgamento muito rápido, não acha? Com certeza. É uma história que dá muito o que pensar sobre justiça, agência e as complexidades das relações humanas e das leis sociais. Exatamente. Uma passagem riquíssima de Gênesis.